Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Essa noite eu tive um sonho. Foi muito interessante. Eu queria compartilhar aqui com vocês. O sonho, eu vou contar da parte que eu lembro, né? Primeiro eu vi uma estrada e eu entrava com um carro nessa estrada e tinha mais uma pessoa junto comigo. Só que essa estrada, num determinado ponto, ela ficava muito estreita e não dava para passar de carro. A única coisa que tinha nessa estrada, que ela continuava, era uma linha de trem, sabe? O trem continuava ali, mas um carro não dava para passar. Não sei porque que eu vi isso no sonho, mas foi essa parte. Aí eu já me vi numa outra cena, num outro lugar, que eu estava em um lugar assim, numa cidadezinha. Eu não sei se essa cidadezinha existe ou se ela é figurativa só, assim. E eu estava ali num pequeno galpãozinho assim, como se fosse um estabelecimentinho ali. E eu estava arrumando para as pessoas em assim, que passavam, elas falavam que era um veículo. Só que a hora que eu olhei assim, o que eu estava arrumando, parecia ser um caixote de madeira. E aí eu lixava aquela madeira, eu lavava aquela madeira, eu jogava água com borracha mesmo, sabe? Naquela madeira assim, esfregava e estava arrumando ali. Mas as pessoas que passavam falavam assim, nossa, é, era como se fosse aquelas Vespa, Bis, eu não sei qual que é o nome daquela, dessas motinhas assim, parecia aquelas motinhas italianas. Eu sabia que elas viam isso e eu também estava vendo isso, mas quando eu olhava não era. Eram uns pedaços de madeira assim, que eu estava arrumando aquilo lá. Aí chegava um moço e esse moço ele começava a querer flertar comigo ali e começava a me cantar. E aí eu não dava lado assim para ele, eu não deixava ele se aproximar muito de mim, não. E nisso ele já estava assim tendo um caso, esse moço, com uma outra pessoa, uma outra conhecida, assim, uma amiga conhecida. E aí ele ia pro lado dela, assim, começava a cantar ela, só que eles já estavam tendo um caso, sabe? E eu olhava para ela aí ele dava até um beijinho nela, assim, aí ela ficava toda feliz, toda animada com aquela situação. E eu falava para ela: "Você tá tendo um caso com esse cara?" Aí ela falava: "Ai, tô." E eu falava: "Ele é casado." Mas esse moço, na verdade, ele não existe, viu? Porque eu conheço essa pessoa, a vida dela, assim. Eu acredito que esse moço, eu nem conheço, nunca vi. Ele representava ali o pecado, viu? O pecado, né? E aí eu falava para ela assim, bem na hora que Jesus está voltando, aí ela ficava surpresa, assim, me olhando com o olho regalado. E aí eu já não estava ali dentro daquele galpão mais. Quando eu vi, a gente estava nessa cidadezinha assim, tinha casas dos dois lados, as casas eram todas juntas, e a gente estava parecia numa espécie, naquele lugar ali, um bar assim. Tinha muita gente ali naqueles lugares assim. Sabe esses bares que eles têm uma mesinha do lado de fora, alta, e ali nessa mesa, só que na mesa não tinha nada em cima dessa mesa. Só que eu olhava assim para um outro irmão, que eu não conheço também, e eu falava assim: não é irmão Daniel. No sonho ele chamava Daniel. Acredito que representa o profeta Daniel, né? Porque Daniel falava do final dos tempos, né? Da volta de Jesus também, ele falou, né? E aí ele falava: Jesus está voltando. E quando ele falava isso, as pessoas que estavam assim se divertindo naquele lugar, uns rindo, outros assim, todos em rodinha, em grupinho.
E nisso já vinha uma unção sobre mim, uma unção tão linda, assim, uma unção tão. E eu começava a falar de Jesus ali com autoridade. E eu falava assim: olha, prestem atenção. E eu começava a chamar aquele grupo. Eu chamava a atenção daqueles grupos que estavam ali. Eu falava assim: Jesus está voltando. E ali vem uma autoridade assim tão bonita, tão linda. E as pessoas começavam a olhar, uns para rir, caçoar, e outros começavam a rir, mas eu via que no fundo tinha uma certa preocupação. Foi interessante essa parte, sabe? Porque alguns assim rindo com aquelas pessoas que estavam ali do lado, mas eu via que o rosto deles era de preocupação. Aí quando eu comecei a falar, olha, Jesus está voltando, se arrependam. E eu falava, né? E ali tinha algumas pessoas que, quando elas iam, falavam assim: eu não vou me envergonhar do nome de Cristo, eu não vou me envergonhar de falar do meu Jesus, de falar que ele está voltando, porque ele está voltando, a volta dele é iminente. E eu começava ali a falar que Jesus estava voltando para aquelas pessoas que estavam ali naqueles bares, ali naqueles lugares. Eu não sei o que representa esses bares, porque eu não vi, assim, as pessoas bebendo ali. Eu acredito que está falando, assim, das distrações do mundo, da diversão do mundo, né? Eram grupos, assim. E eu falava, Jesus está voltando. E aí, a hora que alguns riam, eu falava, eu não vou me envergonhar do nome de Jesus. Eu não vou me envergonhar de falar do meu Jesus. Eu não vou ter vergonha de dizer que o meu Jesus está voltando. E alguns prestavam atenção, assim. Foi engraçado, sabe? Porque a gente olha, eles estavam no grupinho desses que riem, né, da gente. Mas muitos ali estavam, no fundo, alguns estavam preocupados, viu?